Bom, vamos iniciar. Pedir ao Mestre Jesus que possa, nesse momento, nos envolver com vibrações de amor e carinho. Esse momento é muito importante porque são momentos esclarecedores, aonde, através do estudo, buscaremos informações acerca dos verdadeiros motivos de estarmos todos reunidos nesse planeta. É através da doutrina espírita que nós compreenderemos melhor esses motivos. Que Jesus, na sua infinita misericórdia, possa envolver e nos intuir nesse momento, através desses estudos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Pai, as nossas ofensas, à medida que perdoamos os nossos ofensores, e não os deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, do corpo e do espírito, de hoje e sempre. Que assim seja. Bom, o Evangelho. O Evangelho de hoje, nós vamos. Só um minutinho aqui, gente. O Evangelho de hoje, nós vamos continuar, né? Bem-aventurados os pobres de espírito. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo do item 5. Jesus entrou no dia de sábado na casa de um dos principais fariseus para ir fazer a sua refeição. Os que lá estavam o observaram. Então, notando que os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhe uma parábola, dizendo: quando fordes convidado para bodas, não tomeis o primeiro lugar, para que não suceda que, havendo entre os convidados uma pessoa mais considerada que vós, aquele que vos haja convidado venha dizer-vos: dai o vosso lugar a este, e vos vejais constrangido a ocupar cheio de vergonha o último lugar. Quando fordes convidados, ide colocar-vos no último lugar, a fim de que, quando aquele que vos convidou chegar, vos diga: meu amigo, venha para cima. Isso então será para vós um motivo de glória diante de todos os que estiverem convosco à mesa. Porquanto todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se abaixa será elevado. Então, essas máximas decorrem do princípio de humildade que Jesus não cessa de apresentar como condição essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor, e que ele formulou assim: bem-aventurados os pobres de espírito, pois que o reino dos céus lhe pertence. Ele toma uma criança como tipo de simplicidade de coração e diz: será maior no reino dos céus aquele que se humilhar e se fizer pequeno como uma criança. Isto é, que nenhuma pretensão alimentar a superioridade ou a infabilidade. A mesma ideia fundamental se nos depara nesta outra máxima: seja vosso servidor aquele que quiser se tornar-se o maior, e nessa outra, aquele que se humilhar será exaltado, e aquele que se elevar será rebaixado. O Espiritismo sanciona pelo exemplo a teoria, mostrando a posição de grandes no mundo dos espíritos os que eram pequenos na terra, e bem pequenos. Muitas vezes, os que na terra eram os maiores e os mais poderosos.
e que os primeiros, ao morrerem, levarão consigo aquilo que faz a verdadeira grandeza no céu, e que não se perde nunca. As virtudes, ao passo que outros tiveram de deixar aqui o que lhes constituía grandeza terrena, e que se não leva para outra vida a riqueza, os títulos, a glória, a nobreza do nascimento. Nada mais possuindo, senão isso, chegam do outro lado, privados de tudo, como náufragos que tudo perderam, até as próprias roupas. Conservaram apenas o orgulho, que mais humilhante lhes torna a nova posição, porquanto vêm colocados acima de si resplandecente de glória, o que eles na terra espezinharam. O Espiritismo aponta nos outra aplicação do mesmo princípio nas encarnações sucessivas, mediante os quais... Perdão aqui, gente. Eles têm ocupação mais elevada posições, assim. Porquanto vem colocar assim na glória na terra, que eles na terra espezinharam. O Espiritismo aponta outra aplicação do mesmo princípio nas encarnações sucessivas, mediante os quais, o que nenhuma existência ocuparam, as mais elevadas posições descem em existência seguinte às mais ínfimas condições, desde que os tenham dominado o orgulho e a ambição. Não procureis, pois, na terra os primeiros lugares, nem vos colocar acima dos outros, se não quiserdes ser obrigados a descer. Buscai, ao contrário, o lugar mais humilde, mais modesto, porquanto Deus saberá dar-vos um mais elevado nos céus, se o merecerdes. Deixa eu fechar essa hora. Bom, vocês viram que Jesus, ele usa as parábolas para nos explicar. E a explicação dos Espíritos vem nos trazer toda a relação do porquê ele fala sobre isso. Ele usa novamente as crianças, a criança não tem pretensão de superioridade, mas nós temos, tá? Nós temos essa pretensão. E lá, no plano espiritual, né, essa condição de superior que nós temos aqui na Terra, dessa grandeza, de nada serve. De nada serve. Então, essas questões, ele fala de como nós nos comportarmos ao ser convidados, porque muitas vezes, né, olha só, muitas vezes a gente acha, por saber mais, por ser convidado para um lugar sentar e ter uma posição de superioridade, isso nos traz, né, um certo desconforto. Não que a pessoa vai falar, mas os olhares que terão sobre nós poderá trazer, né, um certo desconforto para nós. Então, aonde o Evangelho vem nos trazer a relação que há dessas posições. E ele cita a humildade, né? Aonde nós teremos que esperar o convite para que a gente não caia, né, naquela situação de ser chamado a atenção para dar o lugar para outro. Então, são muitas condições aonde, na própria existência, a gente vive situações, tá? E que a gente não percebe. Né? O mais estranho disso, porque a gente muitas vezes nós não nos analisamos, né? A gente não faz essa análise e a gente tem problemas, tá? Tem problemas. Por quê? Esses problemas só vai aparecer quando a gente faz essa autoanálise de nós mesmos, tá? Da nossa conduta. E dentro dessa condição, a gente pode observar por que as pessoas têm um olhar diferente para nós. Qual foi a nossa ação, né? Nossa condição frente, né, à situação que nós fomos inseridos. Aí, pasme, tá? Onde nós temos que tomar muito cuidado.
Porque quando nós vamos ler lá no Evangelho as questões das vicissitudes, que são as relações interpessoais, os problemas que nós vivenciamos, vocês vão perceber que esses problemas foram criados por nós mesmos. E se não tiver um pouco de compreensão, se não buscar um estudo desse Evangelho, vocês vão perceber que a gente que é o responsável. Os espíritos desencarnados têm uma relação com isso? Tá? Se muitas vezes nós culpamos os irmãos do outro lado, mas na verdade a culpa é nossa. Tá? Porque nós não escutamos mais uma vez o que o Evangelho nos fala. Tá? E se duvidar, a maioria das vezes, nós vamos falar assim: eu acho que eu estou com um irmãozinho do lado. Né? Olha só a posição. Na verdade, nós não fizemos a observação, nós fazemos a leitura do Evangelho, mas nós não nos colocamos em análise frente àquela situação. Pasmem. O Cristo, quando pega, tá? Ele usa da situação de vivência das relações interpessoais para trazer para nós a explicação. Vocês vão perceber, tá? Ele já traz ali na condição de ver que as histórias, vocês podem ver que o próprio Evangelho caminha lá na frente nas questões das encarnações. Tá? Porque o espírito é submetido a uma lei de causa e efeito, né? Ele vai passar, né? Ele fala de uma situação que, se nós, né, tem essa parte no Evangelho, principalmente nos casos de riqueza. Se outrora numa encarnação eu fui rico, poderoso, né, eu posso vir na outra encarnação e experimentar uma situação onde eu não teria riqueza. Tá? Então é nessa condição quando Jesus utiliza de todos os meios, né, da situação de vivência, vocês vão perceber que as colocações daquele tempo faz com que o homem, em cada vivência dele, ele faça a análise de acordo com a situação que ele está inserido. Por isso que esse Evangelho é preciso que a gente leia, estude, faça reflexão sobre aquilo que está lendo. Porque senão, tá, nós vamos, mesmo sendo espíritas, vamos culpar quem? Os espíritos. Sim, é os espíritos, mas o espírito encarnado que está habitando um corpo e não faz as observações necessárias. Observações necessárias? Que observações são essas? É a análise de conduta frente às diversas situações que ele está inserido. Tá? E aí nós vamos perceber que os problemas que nós vivenciamos na vida está relacionado à nossa invigilância, às nossas irresponsabilidades, que muitas vezes nós olhamos, nós lemos, mas não fazemos aquela reflexão aonde o indivíduo, o espírito encarnado, se coloca numa posição de se autodescobrir. Conheça a ti mesmo. Então, os espíritos do outro lado, quando eles lêem o Evangelho, eles têm uma capacidade tão grande, por isso que nós precisamos estudar, que é o que nós estamos fazendo, voltando às bases da doutrina de Kardec, para compreender como que esse espírito age do outro lado, né? Como que é a ação dele, como que ele entende essas leituras, porque nós
tá? Muitas vezes caímos na situação de ler, reler, ler e reler, né? Mas não fazemos a observação necessária. Seria mesmo aquela situação, né? A gente lê, até eu que estou lendo aqui, né, eu sempre falo isso, né? Que o estudo, quando nós fazemos a leitura, aquele que está lendo, ele é o primeiro. Ele é o primeiro que ele tem que fazer a análise. Não é para os outros. Sim, eu estou colocando, os espíritos estão todos me ouvindo, ele sabe do evangelho de cor e salteado, vamos dizer assim, né? Porque quando nós vamos fazer a leitura, estudar a doutrina dos espíritos, nós vamos ver que a capacidade do espírito para fazer essa reflexão é muito mais, mas que precisa partir de grupos que estudam a base kardeciana para que esse canal de ligação entre aquele que está estudando e aqueles do outro lado possam agora entender o que está escrito aí. Tá? E aí, muitos de nós nos perdemos, né? Numa situação, eu posso dizer para vocês, né? Porque sempre eu fiz isso. O evangelho eu leio item por item. E cada item desse é muita reflexão para nós. Para nós. Aonde nós temos que nos posicionar e entender o porquê. Porque os espíritos do outro lado também, gente, eles não entendem a situação que eles estão. Eles não entendem. Porque eu não sei se vocês observaram na hora que eu fui ler, e tem nesse último final, aqui no finalzinho, aqui nessa última parte da primeira, do item 5, portanto, todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se abaixa será elevado. Né? Então, nessa condição que ele coloca aqui, olha o que ele faz na explicação dos espíritos lá, na última parte. O Espiritismo aponta outra aplicação do mesmo princípio nas encarnações sucessivas. Tá? Então, se eu estudo, se eu faço essa análise, se eu começo a me preocupar, né, e eu vejo essa encarnação com responsabilidade, e eu procuro hoje ser melhor do que ontem, e amanhã ser melhor do que hoje, eu já estou internalizando esse evangelho e estou trabalhando dentro de mim esse processo de mudança. Porque os espíritos que estão do outro lado, agora eu falo, na situação, eles nos olham, eles nos observam, eles fazem uma análise, e essa análise está profunda da forma que Jesus está falando. Tá? E aí, pasma. Existe uma parte no Evangelho onde nos fala assim, o próprio Cristo fala, são cercados por uma nuvem de testemunha. Quem são essas testemunhas? Aqueles que assistiram todas as nossas encarnações. E aquela parte que eu não me canso de falar, que eu gostaria, né, que aqueles irmãos que vão no centro, que às vezes eu assisto palestra, cada uma mais linda do que a outra, mas que falasse para o público qual o mecanismo de funcionamento. Porque foi uma das primeiras perguntas que eu fiz quando eu comecei a estudar a doutrina dos espíritos. Tá? Porque eu sempre falo, mas o que está acontecendo nesse exato momento? O porquê que eu estou aqui no centro? O que me leva? O que está acontecendo? Agora vocês vão perguntar assim para mim, por que o Dalmo está falando isso? Porque sabia Jesus que todos os espíritos encarnados, a partir do momento que ele pegasse o seu evangelho, ele já compreenderia que poderia trazer muitas respostas às nossas perguntas. Perguntas que muitas vezes elas estão submetidas,
tá? A um campo aonde o próprio irmão, né? Muitas vezes ele está ali falando, ele dá a palestra, mas o irmão chega, né? Dentro do centro, sedento do saber, ele quer saber. E os espíritos estão também sendo trazidos a essa reunião porque eles querem entender o que eu estou falando. O que Jesus quis dizer aí para nós? E muitas vezes não obtêm as respostas. E essas respostas eu só vou conseguir chegar até ela quando o espírito que habita um corpo e que é um espírito enxergar as falas do Cristo, aonde o espírita, o médium que é endividado, terá a responsabilidade de trazer a boa nova com esclarecimentos aos encarnados e desencarnados. Né? Porque os espíritos falam assim. Mas vamos de outra forma. O Chico, quando ele muda de um quarto para outro, parece que foi mais ou menos assim, ele deixa uma cartinha explicando o motivo que ele foi para o outro quarto e avisando os espíritos para procurar ele no outro. Aí eu pensei, por que o Chico está falando aquilo? O Chico, ele sabia de tudo o que ele estava falando e a relação com o que ele estava falando. Porque muitos dos espíritos que estão do outro lado, essa leitura está chegando clara para ele com relação dos porquê ele está naquela situação. Pasmem, eu também voltei com vocês na situação que eu fiz o mesmo questionamento. O que Jesus fez? Foi lá e trouxe o Evangelho. E eu comecei a ler e fazer as observações necessárias, a análise necessária, agora trazendo para mim a responsabilidade de estudar essa doutrina e compreender o que o Cristo estava falando. E aí, vocês vão entender agora que o Chico estava falando com os espíritos. Eles não sabem. O Chico fez a mesma coisa que Jesus, na hora da crucificação, falou: perdoe, Pai, que eles não sabem o que fazem. Então, muitos dos espíritos que estão do outro lado, endividados como eu, também não sabem. Depende de momentos como esse, para que aquele que começa a estudar, começa agora a buscar o entendimento e trazer a reflexão para ele. Quando ele traz essa reflexão, o espírito do outro lado, que são esses espíritos que são trazidos para os nossos lares, nesse exato momento, compreenderão o motivo dos sofrimentos. Tá? Mas enquanto eu estiver nessa existência e ver e estar ali sendo submetido a um campo de provas e eu não fazer essa análise, eu não beber essa água que vai saciar a minha sede, que é a água do conhecimento, eu não vou curar o meu espírito. E o meu espírito, para ser curado, eu preciso entender, eu preciso compreender, eu preciso amar para ter o entendimento. A outra parte, quando eu falei dos questionamentos que eu fiz dentro da casa espírita, quando eu cheguei pela primeira vez, né, aonde eu via, tem que tomar água fluídica, tem que entrar num grupo de estudo, o Evangelho Lar, fiz tudo isso. Qual que era a engrenagem? Como que funciona aquilo que Jesus falou aí?
E eu comecei na leitura a buscar as informações dentro do próprio Evangelho, aonde eu compreendi que os problemas que eu estava passando estava relacionado ao meu modo de caminhar e entender a vida. E dentro dessa questão, quando eu entrei numa casa espírita, eu fui compreender que a espiritualidade agora, dependendo do meu esforço, do meu posicionamento em compreensão, haveria agora uma organização do campo espiritual, do espírito endividado com a justiça divina, aonde precisaria compreender esse evangelho, tá? E aí haveria essa organização espiritual. Mas essa desorganização poderia voltar novamente quando eu não buscasse agora com responsabilidade, fugisse das minhas responsabilidades, das fugas, né, que nós arrumamos, que está condicionada ao meu compreender, né? Eu agora instrumentalizado, compreendendo esses ensinos do Evangelho, começaria a trabalhar da forma que o Cristo queria de cada um de nós. Que seja isso, que fôssemos disciplinados, responsáveis frente a essa doutrina de luz. Por isso que nós estamos num planeta de provas e expiação, né? Nós não viemos aqui para passar férias, né? Nós não viemos aqui para ir em festa, nós viemos sim, tá? Para uma função, evoluir o nosso espírito endividado que precisava agora conhecer, experimentar. Quando eu não tenho essa ideia, eu parto para aquele princípio, como muitos, né, chegam a falar, e aquilo eu fico muito preocupado, porque fala assim, esse mundo está perdido, né? E na verdade, não estamos perdidos. Jesus está no comando. E o Evangelho de Jesus vem nos trazer os verdadeiros motivos dos tormentos. Dos tormentos causados por nós mesmos devido à nossa invigilância. Aí ele fala assim: espírita, amai-vos, espíritas, instruí-vos. E a outra parte: orai e vigiai para não cair em tentação. Olha a reflexão que o Evangelho de Jesus está trazendo para nós. Que cada um de nós possamos refletir e se posicionar frente a esses ensinos. Tá? Vamos lá agora para o Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns, ele está falando das comunicações. Ele fala, né, desses espíritos que estão do outro lado, que são de diversos níveis de evolução. Mas aqui ele está fazendo as observações dessas comunicações frívolas, né? E vários tipos de comunicações, onde o espírito vem, passa pelo médium, e o médium muitas vezes não se liga, e o espírito também não está nem aí, o grupo se reúne ali, e eles acabam entrando nessa faixa vibratória. O médium acaba entrando. Tá? No Evangelho existe uma parte que muitas vezes a gente passa por cima, e nessa parte fala assim: não creiais em todos os espíritos, mas vê se esses espíritos são de Deus. Nós já passamos por muitos trabalhos mediúnicos e médiums
de muito conhecimento, pasmem, também entraram em processos, né? E eu falei, mas como? Né, que o espírito, aí eu estou indo na parte da mistificação, o espírito mistificou. E depois o mentor veio e trouxe as informações necessárias, correlação pautada dentro da base kardeciana, e chamou-nos a atenção com relação ao estudo da base, né, que é o livro dos médiuns, com relação à parte que nós lemos, e aí fazem as observações, porque muitos de nós, por acharmos que somos médiuns, por acharmos que temos muito conhecimento, não estamos sujeitos. Olha a leitura. E nós nos achamos superior. E aí, olha novamente a parte, passamos vergonha frente a um trabalho mediúnico, aonde o grupo tinha que se fortalecer e entender a proposta daquele trabalho. É aquilo que eu sempre digo. Toda a base kardeciana eu faço uma pergunta. Que eu sempre falo, como que Kardec conseguiu fazer isso? Ele liga, porque Jesus já fez isso no Evangelho. Ele liga todas as palavras, tudo que está escrito, os Espíritos também fizeram isso com o propósito, né? A parte religiosa da tríade, né? Que é ciência, filosofia e religião, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. As observações que nós fazemos, e que eu comecei a fazer, que eu tomei muito cuidado e comecei a ler os itens, para que esses itens fossem trazendo para mim explicações mais claras, né, acerca do que esse Evangelho está trazendo. E eu cheguei no ponto, tá? O ponto que eu chamei a atenção de mim mesmo. A minha irresponsabilidade, é preciso tomar muito cuidado com isso, tá, gente? Se entrar nesse ponto, nós temos que tomar mais muito, não é pouco, não. Porque senão a gente pode entrar num processo obsessivo. Olha lá o que eu estou falando. Então eu preciso fazer essas observações, eu entender que eu sou um médium falível, endividado e que estou tentando me melhorar, porque senão, né, aconteceu isso comigo também, estou falando isso, porque aí eu vou querer mudar da água para o vinho, isso eu não consigo. Mas eu preciso entender também que o médium que estuda, que tem a sua mediunidade, que está trabalhando ali, ele sabe que a mediunidade é uma mola propulsora para que o espírita, agora com conhecimento, trabalhando com Jesus, ele possa, né, alavancar de forma mais rápida dentro de uma proposta de trabalho. Por isso que nós somos os trabalhadores da última hora. Tá? É um caso que nós vamos chegar lá depois, a gente vai falar mais sobre isso, não é o momento. Então, dentro dessa condição, os médiuns, é preciso estar atentos na base, no estudo desse Evangelho, para que ele não caia, tá, nessas questões. Porque é fácil, muito fácil. E aí, muitos se esquecem, não voltam a estudar, é preciso estudar o livro dos médiuns, mas com muita, não é? É terminar e voltar, terminar e voltar. Tá? Foi aquilo que o Chico fez, né? E Joana de Ângela fez com o Divaldo, e o Emmanuel fez com o Chico, que era a disciplina, que é estudar. Ah, já terminou, lê de novo. Tá? Por que ele fez isso? Nós não temos capacidade de armazenamento, mas conforme eu estava em contato com essas lições, constantemente, eu teria agora a condição de análise e de fazer as observações necessárias para que essa linha tênue que liga o médium ao plano espiritual, ele pudesse entender. Mas faz, tá? Eu leio o Evangelho, eu leio o livro dos médiuns, o livro dos espíritos, aí não, vamos lá para o trabalho mediúnico, gente, isso aí eu já fiz, né? Eu já li e esqueço, tá?
E aí, quando eu vou, o médium, ele está mais querendo mais as comunicações mediúnicas, aí ele delega que ele sabe. Não, ninguém sabe de nada, e nem eu. Não me olhe dizendo assim, o Dalmo sabe, eu não sei nada. De tudo que eu estou lendo, eu preciso ler, eu preciso trazer essa reflexão para dentro de mim, para que esse trabalhador esteja pronto para trabalhar dentro de uma casa espírita e entender todo o processo. E, logicamente, nós sabemos que dentro do trabalho mediúnico, que se tem 5, esses 5 têm que estar com um conhecimento bem claro acerca das responsabilidades que nós temos lá dentro. Senão, a gente vai ter problema. E os problemas são sérios. Tá? São sérios. E aí eu preciso seguir o quê? Kardec. Doutrina espírita sem estudo de Kardec, a gente não avança. Tá? Eu preciso estudar Kardec para entender Jesus. Então é nessa sequência que que nós vamos compreender que Kardec fez aquilo que Jesus fez há 2000 anos atrás. Ele me liga todas as frases, as palavras, né, com todos os livros, todos, tá? Com todos. É a mesma coisa, né? A gente fala isso. Eu não estou falando, né, que a gente não tem que ler, a gente tem que ler as obras todas e extrair daquelas leituras aquilo, né, que é bom. O que é ruim a gente refuta. Tá? É por isso que a leitura, a gente não pode estar apontando dedos e falando, mas aquelas leituras eu preciso trazer, tirar as informações, é por isso separar o joio do trigo, vamos dizer assim. E aqui eu coloco aquilo, informações que são interessantes e boas para contribuir com o meu repertório, e aquilo que foi ruim. Então Jesus começou a fazer todo esse processo, aonde eu vou entender o que é o planeta Terra. Agora eu volto para o livro dos médiuns, nessa questão 135, aonde Kardec agora começa a classificar essas comunicações para que a gente possa entender, dar subsídio àquela parte. Não creais em todos os espíritos, para ver se esses espíritos são de Deus, mas como que eu vou entender isso? Então a questão 135 ele fala assim, as comunicações frívolas emanam de espíritos levianos, zombeteiros, brincalhões, antes maliciosos do que maus, e que nenhuma importância lhes dão que dizer, eles não estão nem aí, vão dizer, tá? Com nada de indecoroso encerram essas comunicações, agradam certas pessoas que com elas se divertem, que encontram prazer nas confabulações fúteis. É que nem aquelas pessoas que gostam, né, de palavras que não estão nem aí, falando ali bobeira ali, é a mesma coisa. Tá? Em que muito se fala para nada dizer. Fala muito, mas não diz nada. Tá? Tais espíritos saem-se às vezes com tiradas espirituosas e mordazes e por isso facécias vulgares. Dizem não raro duras verdades que quase sempre foram com justeza. Em torno de nós pululam os espíritos levianos que de todas as ocasiões aproveitam para se intrometerem nas comunicações. Tá? E aí, só para vocês terem uma ideia, tá? Lá no preâmbulo de prece, gente, a gente muitas vezes está estudando o Evangelho, essa parte aqui a gente já leu muitas vezes esquece. Leiam aqueles preâmbulos de prece, vocês vão ver o que Kardec coloca nas leituras, aonde a gente, só na leitura da prece, tá? Ali a gente já começa a tirar informações com relação ao que o livro dos médiuns está fazendo. Mas quando coloca ali, eu também perguntei, mas por que Kardec fez isso ali? E pasme, é a mesma coisa você pegar o Evangelho, sabe aquela parte histórica? Que está lá no começo. Já li, toda vez eu leio isso aqui, vamos lá, pula para o capítulo 1. Gente, aquilo é de uma riqueza tão grande que quando você lê ali aquela parte, estuda, vocês vão perceber, nós vamos perceber
que o Espírito que está falando aqui por mim viveu lá naquela época. E que depende agora da construção do conhecimento, do conhecer. O Espírito precisa entender todo esse processo. Todo esse processo. É um material riquíssimo, tá? E dentro dessas condições, né, desses espíritos que estão nos colocando aí, quando a gente vê esse preâmbulo de prece que tem no final, ele já vem nos falar, nos alertar que nós teríamos que ter um comportamento, um padrão mental para conseguirmos desvencilhar desses tipos de espíritos que podem entrar nessas reuniões. Tá? Podem. Né? Eu não vou entrar aqui para falar, porque a manobra, vocês não têm ideia, a manobra dos espíritos no trabalho mediúnico é grande, gente. Principalmente quando ali numa parte do estudo, né, abre-se campos, né, de fuga para conversas fora. Né? Os espíritos que nos assistem, eles ficam doidos esperando, falou, opa, agora está a oportunidade. Agora eu estou falando isso porque a gente tem que tomar muito cuidado, né? E Kardec também começa a analisar isso e passar as informações, porque eu, Dalmo, sou imperfeito e que a gente precisa, né? Tá? É como uma aula. Você está ali, né? Um foco, dando uma explicação. Aí eu entro e falo uma coisa que não tem nada a ver com aquilo que está explicando. É um prato cheio. Aí toma caminho. Então, quem dirige os trabalhos é preciso que ele traga, né, o assunto novamente à tona e ele segue o caminho certo para construir o conhecimento. Então, o que Jesus está fazendo no Evangelho? Construindo um conhecimento a partir das vivências do Espírito imortal. Nossa, então o que eu estou falando da parte histórica até a última parte das preces está ligada a essas condições? Sim, estão. E muito ligadas. É preciso que eu faça as observações necessárias para me colocar e entender. Então, Jesus que usava, né, a vivência do povo, que eram as parábolas, para tentar explicar, para que esse entendimento chegasse, ele usava as parábolas. Hoje eu preciso que eu leia, faça a reflexão necessária para que eu possa lidar com o espírito imortal que habita esse corpo e que viveu naquela época. Sim. Aí o que eu faço? Eu delego isso, eu não estudo, eu não faço nada, e aí eu pulo essas partes, falando, mas no nosso grupo não acontece isso. Olha a situação. Em nenhum momento eu falei, eu falo aqui, eu leio, eu explico, eu estou falando comigo primeiro. Aí eu vou na fala do Sócrates. Eu só sei que nada sei. Quando eu falo isso, eu já li o Livro dos Espíritos, e vocês vão perceber que no Livro dos Espíritos já falam que muitas das verdades nós não temos condições de saber, porque senão vai cair na leitura do Evangelho que eu acabei de falar, né? E de achar que eu sou superior a tudo. Então, essa luz ela é gradativa. Mas o médium espírita, ele foi instrumentalizado de tudo para que ele tirasse essas pedras do caminho, tá? E começassem a trabalhar. Então, a água no rio, ela desvia das pedras. Para o espírita, as pedras teriam que ser trabalhadas, teriam que ser entendidas e, logicamente, tirada para que a luz chegasse até nós. Então, o que nós temos com relação a isso? As encarnações. Jesus sabia disso? Sabia. Tá? Então, aí, continua aqui, ó.
Em torno de nós pululam espíritos levianos que de todas as ocasiões aproveitam para se intrometerem nas comunicações. Eles aproveitam, gente. E não adianta falar assim, não, a coisa está 100% que não está, a mente, eu não consigo frear a mente. Tanto é que nas comunicações, no trabalho mediúnico, demorou muito para me entender, porque falava assim, eleva o pensamento a Jesus. Aí o único meio que a gente usa, né, usava e usa, né, que é a minha prática, é a oração, o Pai Nosso. Nessa reflexão para que, porque os espíritos, eles vêm, gente, eles começam, quando nós entramos nessa frequência do trabalho, o médium tem que saber disso, eu não consigo frear o pensamento, tá? Então, nessa condição, no primeiro momento, que eu queria compreender também isso aí, eu li, existem uns livros que falam sobre isso, e aí que eu fui entender, elevar o pensamento a Deus e a Jesus, não é você ficar ali, Deus, Deus, Jesus, não, é se desligar dos fatores lá fora e focou na reunião mediúnica. Então, para eu ter esse foco, eu preciso entender isso daqui. Então, esses espíritos, eles pululam, porque os médiums trabalham mediúnico, eles vão mexer, tá? E aquele grupo precisa saber sobre essa relação, que ele vai estar constantemente. Aí, padre, se ele acreditar que ele só é médium só no trabalho mediúnico, ele está enganado, tá? Nós somos médiums 24 horas, 48 horas ininterrupto, tá? A outra parte que eu adianto, né? Os espíritos, quando eu estava em desequilíbrio, o espírito vinha e ficava ali, eu ficava doidinho. Até conforme eu fui me estudando, fui me instruindo, eu fui entendendo, falou, opa, agora eu entendi o que o Cristo quis dizer. Então, por isso que a base, o médium e espírito, ele tem que estudar e entender. E aquele que está ali, que está dentro da casa espírita, né? Esse médium que está em desequilíbrio, ele precisa de todos os fatores, né, relacionados às relações socioemocionais, aonde ele terá que fazer o quê? Graças a Deus, Deus foi tão bom comigo que eu tive pessoas muito, né, assim, belas, vamos dizer assim, para que fizesse as duas partes comigo. Me abraçaram e falando, estamos com você. Estamos com você. E aí a gente vê que não é só essa parte, né? Nós estamos num mundo que essas relações socioemocionais, elas precisam estar presentes, porque Jesus coloca ali, gente, essa relação muito clara para nós, muito clara. E que muitas vezes a gente não pega. Quando ele fala do amor, eu falo comigo mesmo, né? Não é fácil. Mas também entendo as dificuldades, né, desses irmãos que estão lá, aqueles que vão me assistir, que são grandes, que vão assistir depois também, né? Vocês vão perceber que são grandes. É preciso procurar grupos de estudo, casas espíritas, né, na base kardeciana, e fazer as duas partes, tá? Firmeza nos estudos, esclarecimentos para aquele, e a outra parte, gente, de abraçar, de trazer o conforto, da mesma forma que Jesus fala conosco todos os dias, estou aqui, irmão, estou do seu lado. E é nesse ponto que eu me apeguei, e me apeguei também com aqueles que estavam ali, estender o braço para mim, para que eu seguisse. Estou até hoje, né? Espero conseguir levar até o final. Então, a verdade é que eu menos os preocupados, daí o maligno encanta, que acha em mistificar os que têm a fraqueza e mesmo presunção de neles crer a palavra. Olha lá, gente. A coisa foi forte aqui, tá? Muito forte nessa... Ele fala, tem a fraqueza e mesmo a presunção de neles crer a palavra. E aí eu preciso entender que esses espíritos agem do mundo do outro lado com muita facilidade, esperando encontrar no médium ou em grupos, né, facilidades. E tem, tá? E aí eu preciso entender toda essa dinâmica, né, do planeta de provas e expiação e os tipos de mediunidade.
Dela se afastam os espíritos sérios, do mesmo modo que na sociedade humana os homens sérios evitam companhias de doidivanas. De pessoas que falam coisas com coisas que não... Então, a gente precisa tomar muito cuidado, gente. Mas muito cuidado. Né? Um trabalho mediúnico, se bem que fala de desobsessão, aqui nesse momento já é uma desobsessão, dá um esclarecimento. Mas em casos mais sérios, né, mais que esses espíritos, né, porque quem está dentro do centro espírita vai saber com o que ele está mexendo. Que mexe, gente. Vai mexer. E aí, esses espíritos vêm com muita facilidade em si, principalmente daqueles que sabem. Tá? Não vamos ser infantis e achar porque eu sou médio, que sei isso, sei aquilo, não vou cair. É aí que eu falo para vocês, eu caio. Tá? Nós temos aí uma doutrina que tem muitos livros, né, que a gente fazer essas observações, não sou eu que falo. Nós temos algumas partes que a gente vê aí, principalmente o Haroldo Dutra, quando ele vai trabalhar a questão mediúnica, ele fala, não vão para trabalhos mediúnicos sem conhecimento, sem um estudo sério, porque senão terão problemas. Só que quando ele fala assim, quando ele fala dessa forma para mim, gente, eu já posso ter orelha que eu entendi o que ele quis dizer, o recado dele. Tá? Foi a mesma fala do Chico. Eu não me canso, não. Parece que está na minha mente quando o Chico fala assim, ó, em cima da cama, gente, quase para não sei quanto tempo ali para desencarnar. Ele falou assim, ó, eu vim aqui trazer um recado para vocês. Eu dei o recado. Agora é com vocês. O que o livro dos médios estão falando para nós? Todas essas informações. Mas aí o que o espírita faz? Ah, eu já sei, eu já li isso aí, né? Vamos lá para a parte mediúnica lá, vamos lá trabalhar e vai. Aí, gente, pelo amor de Deus, eu vou usar essa expressão. Muito cuidado, todo cuidado é pouco, porque nós vamos mexer com 27 bilhões de espíritos que estão do outro lado. E ele falou aqui, esses espíritos pululam, gente. Pululam do nosso lado. E aí, quando nós achamos que dentro de uma casa espírita, ou até nós aqui, nós estamos dentro de uma casa espírita, ou no trabalho milhões de espíritos, gente, estão lá. Pelo tamanho da Terra, 27 bilhões de espíritos do outro lado, seria como um formigueiro. Foi nesse ponto que Divaldo falava. A fila está grande do outro lado. Talvez não conseguiríamos voltar tão rápido na encarnação, ter uma nova oportunidade. É nesse ponto que a gente precisa fazer as observações necessárias, estudar essa doutrina, porque senão eu vou cair. Eu vou cair nessa situação quando eu não faço as observações necessárias. Aí eu volto olha a leitura que nós acabamos de fazer do Evangelho no estudo. Eu vou achar que sei, que eu não vou cair, eu não caio. E os espíritos vão olhar aí e você cai facinho, facinho. Né? Seria naquela mesma parte. Tem várias informações, mas essa foi muito clara para mim, que é a palestrante dando a palestra, os espíritos vêm, hoje nós vamos pegar ele. Hoje é o dia. Ele fez aquela palestra linda, centro cheio, e aqueles dois irmãos, hoje é o dia. Um frio de rachar. O palestrante sai, aí tinha um irmão lá morrendo de frio, e os espíritos olhando. E hoje nós vamos pegar ele. Na hora que ele chega perto do rapaz que está lá tremendo de frio, ele tira o casaco de blusa e dá para o irmão.
os espíritos falaram assim, isso não tem jeito. Então, para vocês terem uma ideia, nós não estamos num planeta de provas e expiação, e aquele que estuda é submetido a esses campos de prova. Vamos ver lá se, só para vocês terem uma ideia, ele falou sobre isso, né? Vamos ver se ele amanhã mesmo, vamos ver se o Dalmo, se ele leu aquilo lá, né, para o grupo, jogou lá no YouTube, vamos ver lá se ele tá bom nisso aqui. Aí eles nos pegam. Eles vão, gente. Nós somos imperfeitos. E é por isso que a gente tem que estar em contato com grupos de estudos, com grupos sérios de estudo dentro da doutrina, para que nós possamos caminhar com Jesus. Né? Caminhar com Jesus é fazer as observações necessárias nas relações interpessoais, nas relações que nós temos um para o outro, seja no lar, seja na casa espírita, seja no trabalho, seja no trânsito, aonde eu trago para dentro de mim aquela parte que está sendo trabalhada no momento, que é a empatia, de se colocar no lugar do outro, de entender, é isso que Jesus fala. É isso que a leitura, o estudo está falando conosco. Até que ponto, aonde eu me coloco nessa posição como médium, né? Será que aquela leitura do Evangelho, eu estou achando que eu sei, né? Todo orgulhoso, agora eu sei, isso aqui não me pega. Pelo contrário. Aquele que estuda a doutrina, aquele que busca as informações necessárias, aqueles que estão no trabalho mediúnico, são esses, sou eu que preciso agora orar e vigiar para não cair em tentação, para que eu saiba com que eu estou mexendo. Mas se eu sair naquela situação, eu sou médio só no trabalho mediúnico, eu sou médio só lá dentro do centro, eu sou médio só lá em tal lugar, eu vou cair no erro, porque os espíritos querem a mesma fala de Paulo ao Saulo. Não sou eu que estou no Cristo, mas o Cristo que está dentro de mim, em ação e atitude. É o que eu comecei a chamar o Cristo operante dentro de nós. Para que isso aconteça, eu preciso fortalecer minha fé, eu preciso entender, eu preciso refletir, eu preciso ser mais responsável, eu preciso ser mais disciplinado, né? E por fim, eu preciso ter humildade e compreender que tudo isso que traz Jesus dentro da doutrina espírita, eu tenho que dosar, eu tenho que buscar o equilíbrio. Senão, o que eu falei, acabei de falar para vocês, eu preciso tomar muito cuidado, senão entrarei em processos obsessivos. Nunca esquecer, todos nós somos espíritos aprendizes. É por isso que Jesus trouxe as verdades. Conheça as verdades e a verdade vos libertará. Isso é gradativo. Tá? Então, elevemos nosso pensamento a Deus, a Jesus. Agradeçamos essa oportunidade de estarmos todos aqui reunidos. Que cada um possa refletir e se posicionar frente ao estudo de hoje. Obrigado, Jesus. Obrigado, espiritualidade amiga, por esse momento. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Pai, as nossas ofensas, à medida que perdoamos os nossos ofensores. E não os deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, do corpo e do espírito de hoje e sempre. Que assim seja. Boa noite a todos.